para que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Deus em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende luz a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em teus braços nos acolhe e nos dá consolação. E em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos juntos mais uma vez para adorar, celebrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas a esse culto. Mesmo distantes, estão juntos, unidos em um só coração, em um só sentimento de adoração ao nosso Deus. Na noite de hoje, como nós temos tido nos últimos domingos, a participação da Igreja Presbiteriana Unida de Governador Mangabeira está conosco nessa celebração. E hoje, de forma muito especial, participando dos momentos de nossa liturgia. Então, vamos nos preparar para iniciar o nosso culto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com vocês. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Santo Culto. Nele nos é dirigida a voz de Deus missionário. Ele deseja que encontremos paz e alegria no seu reino. No culto, por meio da pregação da palavra, ele nos vocaciona para participarmos de sua missão como agentes transformadores deste mundo. Oremos ao nosso Deus. Nós estamos aqui para louvar a Ti através de um culto, e que todos nós que participarmos deste culto estejamos sentindo Tua presença conosco, para Te adorar, Senhor, porque só Tu mereces o nosso louvor e nossa adoração. Vem estar presente com o pastor, com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler 1 Timóteo 1, versículo 17. A Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a
A Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que pudesse me ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Após louvarmos nosso Deus, somos chamados a confessarmos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, é um privilégio podermos chegar ao trono da Tua graça e bondade e falar daquilo que pesa em nosso coração. Ouçamos um louvor e logo depois nós vamos orar a Deus confessando os nossos pecados. Se amor tão terna e graciosa enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz
confessar a Ti os nossos pecados. Tu sabes se nós reconhecemos, Senhor, que o mundo nos fascina e nos desvia de Ti. Nossos pensamentos são cheios de prioridades e preferências e muitas vezes Tu não estás no meio delas. Vários são os espíritos do mundo que sopram em nossas vidas e nós acabamos nos desviando de Ti e desviando do Teu propósito para conosco. Acabamos procurando conhecimento sobre Ti em outros lugares onde não estás, onde não existe. Assim pecamos, achando que pelo simples motivo de não sermos atendidos em nossos caprichos, Tu não nos ouve, ou nós não mais Te conhecemos. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos fracos, porém queremos lutar contra o pecado, contra a nossa velha natureza pecaminosa. Leva-nos à conversão. Por isso nós cantamos, se sofrimento te causei, Senhor. Amém. Se sofrimentos te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão inútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessamos os nossos pecados. Então, em nome do Deus Pai Criador e em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu declaro que os nossos pecados estão perdoados. É teu amor.
só rebanho, só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Jesus. Face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Nos preparamos então para a liturgia da palavra, onde vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ouvir o que Deus tem para nós através da proclamação de sua palavra. Oremos ao nosso Deus, pedindo então iluminação para a palavra que logo em seguida será lida e depois meditada para a glória do Senhor. Senhor Deus, estamos na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer pelas bênçãos recebidas de Ti. Queremos Te pedir, ó Pai, que Tu nos abençoe e nos guardes de todo o mal. Queremos Te pedir também, ó Pai, que ilumine a mente do pastor Rômulo para que ele possa ser iluminado pelo Espírito Santo e falar palavras de conforto para o nosso coração. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida dele e a nossa vida. Dirige os nossos passos nos Teus santos e retos caminhos. Abre os nossos corações para receber a mensagem desta noite. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Vamos acompanhar agora o Salmo 13, que nos diz: Até quando, Senhor, esquece-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante de mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Leitura bíblica do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 40 a 42. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber
ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Amém, irmãs e irmãos. Que bom podermos ouvir louvores, podermos partilhar a palavra de Deus. Nessa noite, nós somos chamados a refletir no texto de Mateus, capítulo 10, que foi lido há pouco. Eu quero pensar com vocês a partir de uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. O mundo tornou-se cada vez mais egoísta. Como nós, homens e mulheres, somos fruto, o mundo, o tempo hoje, ainda é fruto daquela época que nós chamamos de modernidade, do mundo moderno, que se caracteriza pela racionalidade, se caracteriza pelo modo como as pessoas encaram a vida. Então, vamos lembrar daqueles períodos históricos, falar um pouco disso na semana passada, se eu não estou enganado, na escola dominical. Vamos pensar nos períodos históricos. O mundo moderno é o mundo da razão. É quando as pessoas começam a supervalorizar a razão em detrimento da relação com o Criador, em detrimento das questões da subjetividade. As pessoas passam a usar a razão. É a razão que importa. Então, a velha frase do filósofo francês, penso, logo existo. É através da minha racionalidade que a minha existência se dá. O homem é fruto da sua racionalidade. E essa racionalidade levou o homem, então, a ser egoísta. Sim, a pensar em si mesmo, a pensar que a partir de suas próprias forças, sua própria capacidade produtiva, esse homem, essa mulher, esse ser humano poderia vencer na vida, vencer na história da humanidade. Então, a produtividade, você vai ter a Revolução Industrial, você vai ter a economia que passa a ser a economia do mercado. O mundo passa, então, a viver em função dessa racionalidade humana. Isso é interessante, todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos é fruto dessa racionalidade. No entanto, esta racionalidade humana, ela não cumpriu o que prometeu. E por que não cumpriu? Porque a razão humana, que tirava Deus do centro e colocava o próprio ser humano e a razão do ser humano, prometeu um mundo de paz. Só que nós tivemos guerras. Prometeu que o desenvolvimento tecnológico, fruto da Revolução Industrial, diminuiria as desigualdades sociais. Nós temos aumento da desigualdade. Prometeu que as invenções seriam para o bem-estar, o desenvolvimento do ser humano. Nós temos invenções que, em vez de desenvolver o ser humano, levam o ser humano a ser cada vez mais escravo de si mesmo. Então, o ser humano tornou-se um ser egoísta, um ser que pensa em si mesmo, que vive para si, que valoriza a si mesmo, que cuida de si mesmo, e nessa supervalorização de si mesmo, esquece do outro. E o outro passa a ser, então, uma coisa. Um outro pensador francês, chamado Martin Buber, afirma que essa relação é a relação eu-isso. Eu trato o outro como se fosse puramente objeto, que eu uso, descarto, e acabou-se, eu jogo fora, porque eu só penso em mim mesmo. Essa é a relação que o mundo moderno trouxe. Isso fez com que o ser humano terminasse sendo escravo de si mesmo, escravo da sua razão, escravo da sua condição de egoísmo. Mas isso é fruto de um distanciamento da real leitura
do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Porque, por incrível que pareça, até a leitura do Evangelho tornou-se moderna, fazendo com que nós lêssemos o Evangelho a partir dessa perspectiva puramente humana. Então, nós temos recentemente toda uma interpretação teológica de que é a minha salvação que presta, eu oro por mim, eu sou preocupado com as minhas bênçãos, eu faço votos para que eu receba a bênção. E esse olhar para si mesmo nos faz presos em nossa racionalidade, escravos de nós mesmos. Entretanto, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação para mulheres e homens, o Evangelho de Jesus Cristo que transforma vidas, nos coloca em um outro modo, nos coloca em uma outra forma de ver a relação com Deus, a relação consigo e a relação com o outro. Faz com que nós percebamos a relação com o outro, não a relação do isso, em que o outro é objeto, mas a relação que o outro é sujeito, o outro é ser humano igual eu sou. E é nesta relação que eu quero olhar para vocês no texto de Mateus, capítulo 10, que nós lemos. Eu refaço a leitura, Mateus 10, versículos 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem beber, ainda que seja um copo de água fria, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Percebam que nós vamos ter nesse texto algumas variantes, e eu gostaria de pensar com vocês nesse modo que o Evangelho faz de tratar o outro, de perceber o outro, de perceber que o outro é sujeito, e não esta leitura do mundo moderno que nos faz egoístas, escravos de nós mesmos. Vejam logo de cara o que diz o versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Interessante que a ideia de receber aqui é a ideia de hospedar. É a ideia de você receber como alguém que hospeda. Alguém que dá morada, dá guarida. Alguém que recebe para cuidar. O hospedeiro é aquele que recebe para cuidar. Que dá o melhor para aquele que chega à sua casa. A ideia de receber aqui é exatamente a ideia de hospedar, de acolhimento. Mas acolher quem? Quem a mim recebe, quem recebe quem vem de mim, a mim recebe, quem recebe meu pai. A ideia aqui é do acolhimento do outro, acolhimento de todos, do cuidado com todos, mesmo do diferente. Percebem como o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca numa outra perspectiva? Não do uso descarte, não do uso egoísta, não do uso que usa o outro, mas da relação com o outro que me coloca na condição de cuidador do outro, de hospedeiro, de alguém que recebe, que acolhe, que está pronto para acolher, pronto para cuidar. Isso é bem interessante, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação em Jesus Cristo, que transforma mulheres e homens, faz com que nós sejamos prontos para receber, para acolher, tratar o outro como igual a mim. E isso não escraviza. Pelo contrário, isto é libertador. E o texto segue. E aí Jesus vai falar de 3 situações de acolhimento, de hospedagem, de receber. Ele fala do profeta, fala do justo e fala do pequenino. Ele fala que quem recebe o profeta, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Jesus coloca então 3 situações. Receber, hospedar o profeta, receber, hospedar o justo e dar a um desses pequeninos. Dar um copo de água, mesmo seja fria,
a um desses pequeninos. Percebam, o profeta é aquele que anuncia a justiça. O profeta é aquele que prega igualdade, que prega o direito do outro, é aquele que prega e anuncia a restauração. O profeta é alguém que anuncia. É alguém que vem e fala em nome do Senhor. Já o justo é aquele que vive essa justiça. O justo é aquele que é o promotor da justiça, o que age para promover igualdade, o que age para promover o direito do outro, o que age para mostrar à humanidade que ele foi justificado por Deus. Lembram que é Deus que nos torna justo? A doutrina da justificação pela fé? Pela fé somos justificados. Então, é Deus que nos torna justos. O profeta anuncia, o justo vive a justiça. E aquele que chega e dá água a um dos pequeninos faz a justiça acontecer. É promotor, é agente da justiça, fazendo a justiça realmente acontecer. Interessante é que dá água a um desses pequeninos, a esses que estão precisando de justiça. E quem der água a um desses pequeninos, quem fizer isso a um dos meus, a mim está a fazer. A igreja, irmãos e irmãs, é chamada exatamente a não olhar para si mesmo, mas como profeta, anunciar a salvação, anunciar a justiça, anunciar a igualdade, anunciar e proclamar que pela fé nos tornamos justos. A igreja, como um grupo de mulheres e homens justificados em Cristo, deve viver para fazer a justiça acontecer. E como fazemos isso? Cuidando daqueles que são pequenos. Então, na condição de profeta, a igreja anuncia. Na condição de justo, a igreja vive a justiça, tratando o outro como igual, acolhendo, recebendo, hospedando. Na condição de alguém que age e faz as coisas acontecerem, a igreja é chamada a perceber que o outro é pequeno. Mas que o outro é pequeno porque é igual a ela mesma. E aí, então, vai partilhar o que tem. Vai dar o copo d'água. Vai entender que o outro, como ela mesma, precisa de água, precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa de hospedagem. A igreja, então, é chamada a dar o que também é essencial para ela. Dar a vida, dar a justiça, dar a paz, dar o amor. Entender que o outro é sujeito, é igual a ela. Isso não nos faz escravos, nos faz livres. Enquanto pensar em si mesmo e viver para si nos faz escravos da própria razão, viver para o outro, viver a justiça, promover a justiça, ser agente de igualdade para anunciar a salvação em Jesus Cristo, nos faz livres. E na condição de homens e mulheres livres, que tratamos os outros de forma igualitária, partilhando aquilo que nós temos. Ser profeta, ser justo, é ser cuidador, promotor da paz, promotor de justiça, promotor de igualdade. É ser igreja que sai da sua condição de superioridade ou de uma falsa superioridade e se coloca na condição de igual ao outro para dar o que tem, dar a água, anunciar a justiça, promover o direito, pregar salvação entre os povos. A igreja é chamada a viver na plenitude a sua fé. Que Deus nos abençoe e possamos viver, acolher pessoas e viver essa justiça, tratando o outro como igual a cada um de nós. Deus nos abençoe e cuide de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao nosso Deus. Pois que em Jesus a plenitude
do Santo Espírito e seu amor. Deixa que ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam o teu viver. Com a luz do alto ele virá sobre o teu ser. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem cantar com alegria, encher de paz teu coração. Ergue teus braços e louva a Deus em oração. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e a tua cruz. Então terás a vida em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Após a palavra e o louvor, somos chamados a afirmarmos a nossa fé. Vamos para isso a afirmação de fé do livro de oração comum de 1549. Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me redime e redime todos os homens e mulheres. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica a todos e todas, eleitos e eleitas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos e irmãs, essa semana que passou, nós tivemos o aniversário da irmã Jailza, né? Dia 25, o último foi o aniversário de Jailza. Nós oramos por ela hoje pela manhã. Então, e a semana, dia 30, é aniversário de Lídia, minha filha. Então, Jailza, minha esposa, aniversariou dia 25 e Lídia faz agora, dia 30, aniversário. Então, nós somos gratos a Deus pela vida de Lídia, que Deus possa continuar abençoando a nossa pequena, que já não é tão pequena mais assim, né? Lembrando que a irmã Edilce ainda estava no hospital pela manhã, e ontem à noite nós tivemos a notícia também da irmã Marilene, que foi encaminhada ao hospital. Vamos orar, lembrando deles e delas das nossas orações, tá certo? Durante a semana, nós vamos ter ainda a palavra de oração na semana, nós ainda vamos partilhar com os irmãos as notícias da igreja durante a semana. Quero lembrar, o que eu sempre tenho dito dos irmãos nesses últimos domingos, que a fé não imuniza, então vamos nos cuidar, ficar em casa, evitar sair de casa, e se sair de máscara. Aqueles que não podem deixar de sair porque trabalham, porque tem que fazer alguma viagem, precisam ir no médico, por favor, usem as máscaras, lavem as mãos com água e sabão quando puderem, usem o álcool em gel, mas evitando tocar a mucosa do nariz, levando a mão à boca, os olhos, com as mãos, sempre lavando as mãos, sempre que possível. Vamos nos cuidar. O vírus cada vez mais bate à nossa porta, vai chegando próximo de nós, então vamos evitar esse nível de contágio, ok? E aguardar as orientações das autoridades para que possamos pensar na abertura do templo, nas reuniões normais da nossa igreja. Enquanto isso, nós vamos trabalhando aqui no espaço virtual, no canal do YouTube, nos falando por telefone, usando o grupo de WhatsApp, tá certo? E assim podemos partilhar a nossa fé. Quero agradecer muito à igreja de Governador Mangabeira, que esteve conosco participando da liturgia, se empenharam em mandar o material. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e pedir que a bênção do Senhor esteja com esta igreja,
com o pastor da igreja, com os presbíteros, com o conselho coordenador da igreja, com a junta diaconal e com todos os membros dessa igreja. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus, depois nós temos mais um louvor e a oração, o envio e a bênção no final. Oremos, logo depois nós vamos ter um louvor. Senhor Deus, nós estamos aqui para te agradecer por este culto e te pedir tua presença em toda a humanidade. Manda o Espírito Santo, com sua sabedoria, instruir aqueles que trabalham na saúde, nas igrejas. Em todo o mundo, ó Pai, estamos precisando da tua presença. Que cada um possa entender que tu enviaste teu Filho amado, Jesus, único Filho, para salvar. Nós conhecemos tuas promessas, que possamos influenciar aqueles que não conhecem ainda. Em nome de teu Filho amado, único Salvador, nós oramos hoje e sempre. Amém. Como águas claras de um rio cristalino, rios de águas vivas correm de nós, com um brilho intenso, bem mais forte que o sol, como o som de um vento que invade o nosso ser, doce Espírito, doce Espírito, vem nos inundar com a onda de louvor, doce Espírito, doce Espírito, transbordar, toma todo o nosso ser. Como águas claras de um rio cristalino, rio de águas vivas corre de nós, com um brilho intenso, bem mais forte que o sol, como o som de um vento que invade o nosso ser, doce Espírito, doce Espírito, vem nos inundar numa onda de louvor, doce Espírito, doce Espírito, faz-nos transbordar, toma todo o nosso ser. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique as coisas que se dedique e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Oremos e recebamos a bênção do Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos por essa celebração, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Abençoa irmãos e irmãs dessa igreja, da igreja também de Guarda Mangabeira, dando saúde, dando paz, dando conforto a cada um de nós. Obrigado, Deus, pela vida de Lídia nesse
aniversário que será realizado no próximo dia 30. Cuide e abençoa Lídia, para que ela possa cada vez mais conhecer a Ti e cada vez mais possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Cura, Senhor, os enfermos, dá-nos o conforto que vem do alto, uma semana de bênção e paz, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E juntos, ó Deus, nós oramos a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, pois, a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo sejam com vocês, Igreja Presbiteriana Unida de Mangabeira, com vocês, Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E em paz, tenhamos uma excelente semana.